Fala galera, tô saindo aqui da minha cidade, Catalão, né, e fazendo mais uma das minhas viagens corriqueiras que vira e mexe eu faço pra Uberlândia. Eu quero começar esse vídeo fazendo aqui uma pergunta, deixando aqui uma pergunta para vocês, para que nós possamos aqui pensar e refletir juntos, né? Vale a pena fazer parte de motoclube ou não? Então, pessoal, deixo aí essa questão aí para vocês. E claro, né, eu vou aproveitar, né, e dar a minha opinião, fazer os meus pitacos aqui. Como vocês sabem, né, para aqueles que me seguem, né, já há um bom tempo aqui no canal, né, eu tenho um histórico, né, de participação, de atuação em motoclube. Então, recentemente eu saí de um motoclube, né, ao qual eu estava já como integrante, membro, né, há 5 anos nesse clube, e dei início, né, minha caminhada em um outro motoclube. Então, assim, essa é uma questão que diz respeito, né, diante desse histórico, né, ao meu lugar de fala. Eu tenho um lugar de fala nessa questão, tá? Então, assim, tendo em vista que já fiz parte de um motoclube, estou, né, já construí uma história dentro desse motoclube, saí e estou dando início, né, a uma nova história em um outro motoclube. Então, partindo dessa experiência, desse lugar de fala, eu vou passar aqui para vocês um pouco, né, dessa minha experiência. Há um tempo atrás, pessoal, eu fiz um vídeo, né, eu gravei um vídeo aqui no canal tratando justamente desse mesmo tema. Na ocasião eu estava numa viagem, né, para o Paraná, para Curitiba. Aproveitei, refiz lá a rota da Serpente, e na ocasião eu abordei, né, essa questão, se vale a pena ou não fazer parte de um motoclube, andar com um motoclube, né, andar coletado, né. Isso, pessoal, já tem mais ou menos o que? Eu acho que 1 ano e meio, né, um pouco mais de 1 ano e meio. Então, assim, de lá pra cá muita coisa mudou na minha vida, né, incluindo a questão do motoclube, né, ao qual eu estou, né, eu estava e agora estou, né, carregando as cores, né. Então, vamos conversar um pouquinho. Eu confesso para vocês, pessoal, que quando eu comprei a minha moto, já com a perspectiva, né, de exercer esse hobby do motociclismo, na época foi uma Teneré 250, iniciei minha vida no motociclismo, né, com essa moto. Tenho saudade, né, inclusive, dessa moto. Eu confesso para vocês que eu tinha uma mentalidade, eu tinha uma visão do que seria, né, do que seria ser motociclista, do que seria fazer parte de motoclube. Eu frequentava eventos, né, via aquela galera se divertindo, aquela galera unida, com aquele espírito, né, de alegria, união, irmandade, né. Então eu tinha essa mentalidade, né? E quando eu comprei a moto, que eu fui sondar alguns motoclubes, né, para fazer parte de algum, que eu fui conhecer a postura, algumas regras, né, desses motoclubes, eu confesso que eu fui me decepcionando um pouco.
Eu fui me decepcionando, eu fui me desmotivando, né, ficando desmotivado a querer fazer parte de algum motoclube, né? Até mesmo porque, né, eu já havia assistido muitos filmes, né, relacionado, né, à vida sobre duas rodas, né, filmes que geralmente muitos motociclistas assistem, né, tipo Easy Rider, né, e Motoqueiros Selvagens, né, e outros, né, outros filmes, né. Então, assim, a minha mentalidade que eu tinha até nesse momento ela foi muito assim influenciada por essas produções cinematográficas, né, hollywoodianas. E quando a gente vai para a prática, para a vida real, a gente vê que não é bem assim, né? E nos últimos tempos eu ando pesquisando também, eu ando fazendo pesquisas, né, procurando coisas, né, para compreender a história. Como eu sou professor de história, eu sou historiador, eu gosto muito de compreender o processo histórico, né? Então, ultimamente eu ando sondando, eu estou procurando, né, compreender o processo histórico, né, de origem, da formação desse universo, né, do motociclismo, tá? Então, assim, pela origem do motociclismo, eu me deparei com uma cultura, uma espécie de cultura predominante nos primórdios, na origem. Hoje em dia, quando eu vejo, né, a postura de muitos motociclistas, né, as ideologias, as ideias de muitos motoclubes, né, as regras, né, as condutas, né, enfim, eu vejo que hoje a coisa mudou muito. O motociclismo mudou muito desde os seus primórdios, né, da origem para os dias de hoje. E eu não gosto, eu não gostei muito, eu não estou gostando muito, tá, sabe, assim, dessa mudança. Eu adoro, assim, as raízes, as origens do motociclismo, porque remete, né, àquela cultura de rebeldia, de reverência, a cultura de protesto, né, a uma cultura de luta, de transformação, né, de um mundo melhor. E eu percebo que hoje, praticamente, né, isso se inverteu quase que completamente. E eu fico um pouco triste, né, com essa questão. Eu acredito que todos vocês, né, já assistiram o filme Tropa de Elite, já assistiram também Sons of Anarchy, né? Mas enfim, pessoal, vocês podem estar me perguntando, né? Mas o que tem a ver esses filmes, né, com o motociclismo, com os motoclubes, né? Enfim, o que isso tem a ver? E eu percebo, pessoal, eu percebo muita influência histórica dessas produções cinematográficas, né? E muitas atitudes, né, na mentalidade de muitos motociclistas, né? Não vou dizer assim de motoclubes, tá? Por exemplo, teve muitas pessoas que começaram a andar de moto, que começaram a exercer esse hobby do motociclismo, motivado pelo espírito do filme Sons of Anarchy, né? No estilo lá do Jack Taylor, né? Um dos personagens principais ali do filme. Então o filme retrata um motoclube que tem postura de gangue, dentro do estilo, né, dos motoclubes fora da lei, né, os motoclubes 1%,
E nesse filme, esse motoclube, o Sons of Anarchy, é um motoclube de homens brancos, é um motoclube fora da lei, um motoclube que sobrevive, né, de atividades ilícitas, criminosas, e um motoclube cujos seus rivais eram um motoclube de pessoas de origem latino-americano, né? Eles tinham uma rivalidade lá com um clube mexicano, eles tinham rivalidades ali no filme, ali na série, com clubes, né, ou gangues de pessoas negras, né? Enfim, então essas questões assim me deixam muito assim reflexivo, muito pensativo, né? Então assim, muita galera que ultimamente, né, nos últimos anos, tipo nos últimos 5, 6 anos, que vem entrando para motoclubes, né, que foram sendo motivadas, né, a comprar moto, adquirir moto, a querer andar de moto, viajar. Então muita dessa galera foi muito influenciada, né, por esse espírito do Sons of Anarchy, por esse espírito do Jack Taylor, né? E enfim, pessoal, e eu não tenho sentido que essa influência, né, tem sido boa, tem sido positiva. O fato é que a cultura do motociclismo atualmente perdeu essa essência da cultura de protesto, de irreverência, de rebeldia. Eu vejo muito hoje predominante, né, nesse meio, uma cultura de ganguismo, uma cultura de um espírito de militarização, de hierarquia. Nessa cultura do motociclismo, do motoclubismo, né, do motoclubismo principalmente, né? E eu acho, pessoal, que isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com a filosofia do motociclismo. Então, assim, seja por meio, né, de alguma influência cultural, seja por meio da influência dos filmes, né, hollywoodianos, né, e outras produções cinematográficas e outros mecanismos, eu sinto que essa cultura ela foi meio que sequestrada. Ela foi meio que sequestrada ideologicamente pelo segmento reacionário, pelo segmento político mais conservador, tá? Então eu sinto muito isso. Eu sinto muito isso, né? E eu só fui perceber essa mudança, ter uma leitura mais clara disso, a partir do momento que eu passei a ter contato com um novo clube ao qual eu estou caminhando, né, atualmente. Precisamos, né? Precisamos resgatar essa cultura. Precisamos resgatar o motociclismo na sua origem. Ele precisa voltar a ser um instrumento de luta, né? De mobilização de causas sociais. Precisamos resgatar isso. E no passado eu via muito essa cultura presente. Eu via muito
a presença, né, dessa cultura, por exemplo, no movimento, né, de Woodstock, né, a participação dos motociclistas foi algo fundamental, importante, né, para o movimento de questionamento ali dos valores tradicionais, né, dos valores conservadores. No movimento dos diretas já no Brasil, na época eu era criança, mas eu lembro da galera de moto. Eu lembro que a galera de moto fazia até movimentos, né, uma espécie de motociata, né, em prol da causa do movimento ali, das diretas já, lutando ali, né, pelo fim da ditadura, lutando em prol da reabertura política, o restabelecimento da democracia, a construção, né, de um novo país. Então, assim, o uso do motociclismo para algo importante, né, para uma cultura de reivindicação, para uma cultura de protesto. Mas enfim, pessoal, isso parece que se perdeu completamente. Eu espero que nós possamos resgatar essa cultura. Eu tô no meu novo motoclube, né? No meu motoclube que eu estou hoje, né? Eu espero contribuir para esse resgate dessa cultura de protesto, de mobilização do meio motociclista, né? Pessoal, voltando à pergunta, né? Vale a pena fazer parte de um motoclube? Pela experiência que eu tive, pessoal, no motoclube que eu estive durante 5 anos, o Faraós MC, e pelo contato que eu tô tendo agora com o meu novo motoclube, eu respondo que sim. Vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena. Desde que você saiba, né, escolher um motoclube adequado para você. Um motoclube, né, que esteja alinhado com os seus ideais, né, com os seus princípios. Então eu tive essa sorte, né? Eu fiz parte do Faraós Motoclube, fui membro, né, durante quase 5 anos e eu não tenho nada que me queixar. Da galera dos Faraós, né, meus irmãos Faraós, né, que vai continuar sendo meus irmãos. O Faraós Motoclube foi uma escola para mim dentro do motociclismo. Muita coisa, né, que hoje eu sei, né, eu aprendi dentro dos Faraós, né? Então os Faraós foi uma escola importante na minha vida, na minha história, né, enquanto motociclista. E quero aproveitar aqui, deixar, né, aquele abraço para todos os meus irmãos dos Faraós. Admiro vocês, amo vocês e continuarei admirando-os e amando-os. E é isso, pessoal. Você quer entrar para o motoclube? É isso mesmo que você quer para sua vida de motociclista? Tendo em vista, pessoal, que essa é uma possibilidade. Você não precisa entrar para um motoclube para você ser um motociclista, tá? Então é uma possibilidade, é uma escolha que você faz, e essa escolha ela precisa ser adequada. Ela precisa estar de acordo com seus princípios, de acordo com seus ideais. Então é isso, pessoal, que eu oriento a galera que deseja entrar para o motoclube, tá? Então conheça esse motoclube,
Procure conhecer algumas das suas regras, alguns dos princípios que esse motoclube carrega. Esses princípios estão de acordo com seus ideais, né? Então beleza, pessoal. Ah, mas não estão de acordo? Então o conselho que eu dou para você: procure outro motoclube, cai fora, procure outro motoclube. Se você não achar, né, seja um motociclista solo, né, seja aí um lobo solitário, que acredito eu que vai ser muito melhor para você do que você entrar em um motoclube onde as suas ideias não vão bater com esse motoclube. Então é melhor, né, você evitar certos tipos de desgastes, né, desnecessários, porque é isso que vai ocorrer, pessoal, é isso que vai ocorrer, tá? Então você está dentro do motoclube, você passa a ter um compromisso. Você está vestindo um colete, você passa a ter um compromisso com aquele clube, né, com aquele grupo, com aquele coletivo, tá? Quando você está andando independente, é você por você mesmo. Agora num motoclube não, você passa a ter que seguir determinadas regras, né, determinadas normas. Então nesse sentido, se as suas ideias não bater com esse motoclube, isso é fato, pessoal, isso é batata. A experiência que você vai ter nesse motoclube vai ser a pior possível, né? Então evita isso, evita certos tipos de desgaste. Às vezes vocês podem estar me perguntando, né, pessoal, já que, né, a sua experiência no seu primeiro motoclube foi tão boa, por que você saiu desse motoclube e migrou para um outro motoclube? Então, pessoal, eu saí do Faraós e tô entrando no Metalheads por ter uma afinidade ideológica maior com esse clube, tá? Então, em função disso, que eu saí do Faraós e entrei nesse novo clube, não por discordância com os faraós, né, com os ideais dos faraós. Então por quê, pessoal? Porque esse novo clube que eu estou caminhando agora, então as ideologias desse clube, né, por ser um clube progressista, antifascista, né, então as ideologias desse clube se adequam, né, são mais adequadas, né, aos meus ideais, às minhas ideologias, né. Então é basicamente, né, em função disso, por eu ter um alinhamento ideológico maior com o Metalheads do que propriamente com o Faraós, tá? Mas enfim, o Faraós foi sensacional na minha vida. Então é isso, pessoal. Faça parte de um motoclube, né? Faça parte de um motoclube que esteja alinhado com os seus ideais, tá? Não seja simplesmente um motociclista lá, um tiozão que anda de moto, né, sem ideais, sem propósito algum, né, atrelado, né, às ideias moralistas, conservadoras. Seja um motociclista que venha para fazer a diferença. Então faça sim, faça parte a um motoclube, né, e nos ajudem, né, nos ajude aí para que nós possamos resgatar as raízes, né, as origens, né, do motociclismo, para que nós possamos trazer de volta a cultura de mobilização, de protesto, né, que sempre esteve presente nos primórdios do motociclismo.
E é isso, pessoal. E é isso. Venha somar conosco. Venha somar conosco, né? Nessa luta, nessa resistência. Juntos, né? Juntos somos fortes. E vou ficando por aqui. Vou seguindo viagem até Uberlândia, né? Vou encontrar alguns irmãos do Metalheads da Uberlândia. Vamos curtir a noite lá em Uberlândia. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Abraço a todos e todas e obrigado por você ter acompanhado o vídeo até o final. Então, fui. Abraço.